quero ler dois textos na palavra de Deus. O primeiro se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O segundo texto é Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Queridos, nós queremos falar sobre as duas fases da segunda vinda de Jesus, mostrando textos que verdadeiramente dá o verdadeiro parecer que aquilo que nós pregamos concernente a este assunto está dentro dos conformes. As duas fases. A segunda vinda de Jesus. A primeira fase é o harpazor. Harpazor é um verbo grego para arrebatamento, ou raptur-se no latim. A segunda fase, a epifaneia, substantivo para manifestação, ou a vinda de Jesus em glória. O arrebatamento da igreja e a manifestação de Jesus Cristo em glória serão dois acontecimentos. Ou seja, serão acontecimentos distintos. Esses dois acontecimentos comporá a segunda vinda de Jesus a este mundo. Tentarei mostrar, através da palavra de Deus, as duas fases desta segunda vinda de Jesus. A primeira fase, o arrebatamento. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Alguns pontos importantíssimos a ser enfatizados aqui nesses versículos. O primeiro são os mortos. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Vá anotando aí. Primeiro, os mortos serão ressuscitados. Segundo,
Os que estiverem vivos, os salvos, os crentes vivos, serão todos transformados. Terceiro, os dois grupos, ressuscitados e transformados, formarão um só grupo e serão arrebatados. Quarto, vamos encontrar o Senhor nos ares. Quinto, estaremos para sempre com o Senhor. Este é o arrebatamento que ansiosamente nós esperamos. Infelizmente, esta doutrina tem sido muito criticada, muito bombardeada por aqueles que não têm o nosso entendimento, por aqueles que não têm a nossa linha de conceito concernente a esta matéria escatológica. Agora vejamos os textos que conferem a segunda fase, da segunda vinda de Jesus em glória, a sua manifestação. E qual a finalidade, da vinda de Jesus em glória, da sua manifestação? A finalidade primária da vinda de Jesus. Devo dizer-lhes que esta segunda fase da segunda vinda de Jesus dar-se-á após o período da grande tribulação, que não é assunto para o momento. Depois trataremos deste assunto, a grande tribulação. Muito bem. Vamos lá para os textos da segunda fase, da segunda vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 29, versículo 30. E logo depois da aflição daqueles dias, quer dizer, haverá dias de aflições. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Notou a diferença da primeira fase para esta segunda fase? Na segunda fase, nada de ressurreição dos mortos, nada de transformação dos crentes vivos, nada de encontrar o Senhor nos ares. Você entendeu? Vamos para outro texto. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Versículo 7. E o Senhor, primeiramente, salvará as tendas de Judá. Está vendo aí a finalidade primária? Para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Versículo 8. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia, como um unigênito,
e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale do Meguido, ou Megido, como queira. Versículo 12. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte. Versículo 13. A linhagem da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte. A linhagem de Simei à parte e suas mulheres à parte. Versículo 14. Todas as mais linhagem, cada linhagem à parte e suas mulheres à parte. Sabe o que significa isto? Jesus virá para dar um basta à batalha do Armagedon e livrar Israel. Zacarias capítulo 14, versículo 3. Olha bem o que diz o texto. E o Senhor sairá à peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Agora, veja que coisa linda isto aqui. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, muito grande. A metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, um será o seu nome. Queridos, naquele dia também irá se cumprir Isaías 24, versículo 21 ao versículo 23. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra. Versículo 22. E serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Versículo 23. E a lua se envergonhará, e o sol se fundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. E eu digo que será muita glória. Nessa ocasião, todo Israel será salvo. Todo Israel. Todo Israel. Romanos capítulo 11, versículo 26 diz: e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Aí, a primeira fase da vinda de Jesus, o arpazô. A segunda fase, a epifaneia, a manifestação. Agora escute-me, por favor. Há muitas ofertas concernentes aos estudos escatológicos deste universo de religião, esse universo religioso. Cada um com seus conceitos, cada um aplicando os seus entendimentos, quando na verdade os princípios exegéticos, os princípios hermenêuticos, a afinidade com o Espírito Santo, as observações, as análises bíblicos dos fatos, a cronologia bíblica, que não obstante ser 100%, mas é importante ser observada, tudo isso aí às vezes são atropelados e o resultado é nefasto.
é nefasto. Atente para o meu conselho. Procure estudar escatologia bíblica na ótica pentecostal, que dá certo. Amém? Arrebatamento e manifestação serão as duas fases da segunda vinda de Jesus. A gente se vê. A gente se vê. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus.